Florais de Minas, tratamento para a alma que fortalece o corpo. A gente vê nos florais, ele faz o equilíbrio da nossa parte emocional, ele traz para a gente momentos de reflexões muito particulares. E o que a gente vai falar aqui é só uma noção do que são os florais, do que é o floral. A gente já falou bastante sobre homeopatia, a homeopatia do ponto de vista espiritual. E o floral tem poucas mensagens espíritas falando da homeopatia, falando do floral, perdão, porque o floral foi descoberto, foi desenvolvido na década de 50. Então, entre 40 e 50, então não tem muitas informações espirituais únicas sobre o floral. E inclusive as pessoas têm, às vezes, tem um certo receio com relação ao floral e a relação floral à mediunidade. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, vamos apenas falar dos florais e como que eles podem ser usados, de que forma eles devem ser usados, de que forma a gente deve entender os florais. Então, entender os florais de Minas e seus princípios na desintoxicação emocional do ser. Outro entendimento que a gente tem é que o floral, ele trabalha a nossa parte emocional, desenvolve a nossa parte emocional. Ali, embora esteja escrito Floral de Minas, nós vamos usar aqui um trechinho do Floral do Sul, outro trecho da Organização Mundial de Saúde, outro trechinho do Floral de Minas e depois um trecho que a gente escreveu definindo os florais. Então, vamos começar. Os florais de Minas foram desenvolvidos pelo Breno Marx e a Edinamara Vasconcelos, e temos o florais de Bach, que foi o primeiro a ser desenvolvido. Temos mais de 20 sistemas de floral. Temos os florais, nós temos os florais de Minas, temos florais de Bach. Florais de Bach é o primeiro que foi desenvolvido, depois temos florais de Minas, florais australianos, californianos, florais do Sul, florais do Nordeste, da Mata Atlântica e uma infinidade. Os florais de Minas, australianos, californianos e do Sul são aqueles que nós mais gostamos, são aqueles que a gente tem mais afinidade. Os outros me abstenho. O que é terapia floral? Essa definição está nos florais do Sul. É uma terapia vibracional, complementar, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, trata desarmonias emocionais, mentais e espirituais, que se refletem nas mais variadas formas e sintomas em nosso corpo físico. Todas as essências florais atuam desde o corpo espiritual até o corpo físico por efeito de ressonância. Quando a gente vai ver os livros da Barbara Embrena, que ela define os corpos sutis que compõem o perispírito, que aqui ela está chamando simplesmente de corpo espiritual, então, que é o perispírito. Então nós vamos deparar com uma situação que é a seguinte: os florais, eles vão atuar mais nos corpos emocionais. Nós temos o emocional dessa vida, assim consideramos, e o emocional de outra vida, que é uma coisa mais complexa, aquelas reações automáticas que nós temos e que nós não temos muito domínio sobre elas. Então, essas partes emocionais, ao tomarmos o floral, a gente vai aprendendo a lidar com elas, vai fazendo uma série de modificações na nossa vida, mental, emocional, que a gente, no final das contas, a gente vai estar melhor psiquicamente. Por ser um método complementar, pode ser associado a qualquer procedimento terapêutico, físico, psíquico e espiritual, acelerando dessa forma o processo curativo de nossa consciência, pois age na causa das doenças e não nos sintomas. Entre causa e sintoma aqui tem um hiato no nosso modo de entender, porque a causa das doenças, do ponto de vista homeopático, são definidos pelos sintomas, e para os florais, esses sintomas mentais e emocionais é que serão o carro-chefe para indicarmos o remédio e, por efeito de ressonância, como dito antes, corrige o corpo físico. Então as doenças, que normalmente nós chamamos de adoecimento, fazem parte de um processo de autoeducação do espírito. Então, essas doenças são causadas devido aos adoecimentos, que são causas psíquicas, no caso mentais e emocionais, nos florais principalmente emocionais, que vão interferir na saúde humana. Caso a pessoa esteja em tratamento médico, não deve interromper a medicação que estiver sendo usada.
As essências florais dão apoio energético ao processo de recuperação da nossa saúde como um todo, melhorando nossa harmonia interior. Então, se você está tomando algum tipo de remédio químico, nós não aconselhamos você, nós como terapeutas, não vamos aconselhar você a largar esse remédio químico. Quem vai fazer isso, se for possível fazer, é o teu médico. Nós apenas colocamos o floral para te ajudar a se fortalecer e recuperar mais rápido. Porque como interfere no emocional, corrige o teu emocional, o físico tende a ter uma recuperação mais rápida. A terapia floral não substitui os tratamentos médicos e psicoterápicos convencionais ou alternativos, mas complementa-os. Essa definição ela é muito importante, que a gente tem que colocá-la sempre no coração. Nada de querer, estou tomando floral, agora vou largar os remédios químicos. Não é assim. Isso é paulatinamente, ao longo do tempo e sempre acompanhado do seu médico. A essência desobstrui os nossos inconscientes dos traumas que causam sintomas de desespero, confusão mental, choque emocional, paralisia, apatia, etc. Lembranças repetitivas das situações traumáticas e o consequente medo de que ela se repita. Então esse trabalho que a homeopatia e os florais fazem é principalmente intervir nesse inconsciente que faz com que os traumas venham sempre à tona de alguma forma, trazendo algum desespero, algum desconforto, algum choque. E com isso, ao agir sobre eles, a gente passa a ter uma melhor condição de entendermos a nossa vida, de entendermos melhor a forma com que vamos lidar com as nossas dificuldades. No aspecto caracteriológico, auxilia o indivíduo que, frente a situações difíceis, fica paralisado e confuso, perdendo a capacidade de reação pronta e eficaz, principalmente em situações em que é agredido. Essa reação é comum em pessoas que mantêm muitas expectativas conscientes e inconscientes em relação a si e aos outros. Elas transmutam o trauma em compreensão e aceitação, desenvolvendo no indivíduo a capacidade de reação imediata. Então o floral ele vai fazer com que a pessoa tenha uma reação diferente daquilo que normalmente ele agiria, e vai fazer com que ele tenha uma posição melhor frente a si mesmo, frente à vida, frente àquilo que é necessário, que é possível passar. Todos nós temos nossa condição de vida, nós temos as nossas reações mentais e emocionais, e com isso nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades que a gente tem para que a gente saiba agir corretamente diante dos fatos. Logicamente que nós temos que fazer a nossa autossugestão, nós temos que fazer a nossa autoeducação, mas os florais vão agilizar o processo, vão fazer com que a gente aprenda a conviver com essas situações adversas de uma forma mais rápida. Essa terapia foi descoberta, pesquisada e sistematizada no século XX pelo médico inglês Dr. Edward Bach. Ensinou como utilizar a energia das flores para acordar as virtudes mais sublimes da alma e assim reequilibrar nosso ser interior com a missão que viemos cumprir em nossa existência. Suas essências são conhecidas como Sistema Florais de Bach. A partir dele, em muitos outros países, surgiram novos sistemas florais. Então, conforme a gente já disse antes, o Bach começou e depois vem surgindo os outros florais, as outras terapias utilizando de flores para a recuperação da saúde humana. São mais de 20 sistemas de florais, temos que pesquisar bem, observar bem aquilo que está sendo postado, porque as flores têm um poder muito forte de interferir no nosso emocional. É uma das drogas mais potentes que nós temos. Tomou, modificou. Tomou o remédio certo, modificou rapidinho. De acordo com o Dr. Bach, as essências florais atuam da seguinte forma. A ação desses remédios consiste em elevar nossa vibração e abrir nossos canais para a recepção do eu espiritual, em inundar nossa natureza com a virtude particular de que precisamos, e em encher. Os florais não apresentam contraindicações, efeitos colaterais ou
interações medicamentosas com produtos alopáticos, homeopáticos ou com outras substâncias, alimentos ou bebidas. Realmente, os florais podem ser tomados junto com qualquer outro, porque ele não vai trazer nenhuma interação, nenhuma interferência. Mas, sempre tem um mais, quando você está fazendo tratamento homeopático, não deve misturar floral. Por quê? A homeopatia é indicada segundo sintomas mentais e emocionais. Os florais também são indicados segundo sintomas mentais e emocionais. Exceto se o terapeuta souber e ele for o mesmo terapeuta que indicar homeopatia floral, e assim mesmo é contraproducente, deve-se evitar ao máximo fazer isso. Aí ele vai saber qual o efeito da homeopatia, qual o efeito do floral. Mas deve-se evitar fazer isso. Então, tanto a homeopatia quanto o floral, nós devemos indicar separadamente. Ou indica homeopatia, ou indica floral. Então, essa é uma observação que nós devemos fazer, porque com a nossa experiência como homeopata e florista, não dá muito certo quando a gente mistura os dois devido à suscetibilidade, à sensibilidade que a pessoa fica mexendo em duas fontes ao mesmo tempo. Mas existem casos que a gente pode e deve e tem que usar a homeopatia e o floral, para quem sabe as duas, é lógico. Agora, se tem dois terapeutas diferentes, opta ou pelo floral ou pela homeopatia. Nunca dois terapeutas tratando diferentemente os outros. Essa é a nossa opinião, respeitamos as dos outros, mas gostamos também que respeitem a nossa, ou pelo menos meditem e reflitam sobre a nossa. Com relação aos florais de Minas, também não acusamos interações, caso juntamente com suas essências manipulam ou utilizem outras essências provenientes de outros sistemas florais, que se baseiam no método de extração proposto por Dr. Bach. Bom, com relação aqui aos alimentos, esqueci de um detalhe, é comum as pessoas reclamarem de dor no estômago quando estão tomando floral e comem bolo. Qualquer bolo a pessoa come, principalmente o que tem fermento, e aí reclamam de dor no estômago. Teve vários casos, fica aí para vocês que estão nos ouvindo fazer as devidas observações, se alguém vai fazer a mesma reclamação. Que quantos temos várias reclamações sobre o mesmo problema, temos que refletir e repensar sobre eles. Então aqui, os florais, a interação entre os florais. Então é comum às vezes as pessoas fazerem uma fórmula que tem floral de vários sistemas. Entendo que é importante, que não tem grandes problemas, mas alguns casos a gente deve evitar, porque existe dentro da filosofia dos florais que, se você está aqui em Minas ou na região sudeste, a gente deve optar por usar florais de Minas. Quem está na região sul deve optar por usar florais do sul. No nordeste, pelo do nordeste, no centro-oeste, pelo do Cerrado, na Amazônia, pelo da Amazônia. É uma filosofia, porque se fosse assim, o mundo inteiro não usaria florais de Bach. Mas, logicamente, que isso tem uma certa relação, porque se nós estamos aqui na região sudeste, nós temos mais inter-relação com as plantas e as flores da nossa região. Portanto, elas irão nos ajudar mais. Mas, muitas das vezes, a gente precisa, por exemplo, do floral austeriano, Shiwok, que auxilia no tratamento da menopausa, juntamente com o fitofloral de Minas, Ormina. É uma possibilidade que nós temos em mãos, que nós devemos usar, que nós podemos usar e trabalhar em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. E os resultados são maravilhosos, são fantásticos, trazendo benefícios muito grandes. Embora em seus métodos de fabricação as essências florais apresentem parentesco com a homeopatia, os seus efeitos são bem mais rápidos de modo geral, isentos de catástrofe. Aí nós temos que ver algumas situações. Quando se indica homeopatia dentro do princípio hahnemanniano, é uma dose e alguns segundos a pessoa melhora. E aí a gente às vezes coloca aqui por exemplo, para infecção de garganta tem o remédio X, que a gente evita falar o nome para as pessoas não tomarem de qualquer maneira. Em questão de 10 minutos passa a infecção de garganta, mas às vezes é 15 segundos mesmo. A gente fala 10 minutos para não assustar as pessoas. Os florais, eu já tive uma experiência com pensamentos repetitivos que ao tomar uma mórdica,
Eu esqueci que eu estava com pensamento repetitivo. Então é muito instantâneo, mas tanto o floral quanto a homeopatia vão ter efeitos muito rápidos se forem indicados segundo a homeopatia, segundo os princípios hahnemannianos, e os florais segundo os princípios estabelecidos por Bach. E a Dinamara tem uma frase interessante: se você tomou a primeira dose de floral e não fez o efeito, não é esse floral que você tem que tomar. Então o terapeuta vai ter a sua função, vai ter a sua importância, porque ele tem que escolher o floral certo para fazer o efeito correto. Como eu te disse antes, esse trecho foi tirado do florasdeminas.com.br. Agora nós temos aqui uma parte do sistema floral que a gente faz o comentário, o nosso comentário sobre ele, o nosso comentário sobre o sistema de floral. Terapia floral. A terapia complementar, conhecida como terapia floral, é bastante simples de ser aplicada e traz resultados satisfatórios em pouco tempo, se bem aplicada, sem risco de ocorrer efeitos colaterais. Lembra-se que nós colocamos se bem aplicada, porque tem uma regra para aplicar. Não podemos tomar um floral aleatoriamente. Ah, gostei desse. Embora existem pessoas que dizem escolher por eu gostei desse, tem seu sentido, faz uma lógica dentro da filosofia que ele emprega, mas deve ter um aprofundamento filosófico maior. Pegar o que a pessoa sente, aquilo que é mais importante do que ela está sentindo, comparar com aquilo que o floral oferece, para fazermos um encaixe melhor. O primeiro a criar o sistema floral foi o médico inglês Edward Bach. Na década de 30, ele criou 12 e depois 38 essências. Estes são conhecidas como florais de Bach. Cada essência corresponde a uma personalidade, a uma máscara emocional. Dessa forma, ao nos identificarmos com um padrão vibratório de uma essência floral, ou seja, se estivermos com os sintomas característicos de uma determinada essência, vamos tomá-la e corrigirmos a característica, passando a viver com mais disposição e equilíbrio os nossos problemas diários. Então, aquela característica mais importante que temos ali a ser observado, está mais em vista ali na pessoa, aquilo que a pessoa está relatando e a gente está do outro lado da mesa verificando as interações do que ela está falando com a realidade que ela está vivendo, então nós vamos escolher um floral mais adequado àquela situação dela. Atualmente, os florais estão disseminados por todo o mundo. Existem mais de 20 sistemas florais, sendo os mais conhecidos, além dos florais de Bach, os florais de Minas, florais californianos e os florais australianos. É bom entendermos que os florais agem em nosso estado emocional, corrigindo as disposições existentes nele. Desta forma, se o nosso problema é de origem emocional, ele será rapidamente corrigido, desde, é claro, que a essência tomada seja a correta. Conforme a gente já disse antes, o floral vai corrigir tão rapidamente quanto mais específico, mais claro tiver a sua indicação com a necessidade da pessoa. Então, estiver dentro de uma similitude perfeita. A Organização Mundial de Saúde diz que eles são excelentes para o autocuidado, portanto, deve ser usado por todas as pessoas, pois não apresentam efeitos colaterais e, por acaso, se a essência tomada não produzir o efeito esperado ou não for um efeito agradável, é só pararmos de tomar o remédio que o efeito passa, ou por outra. O que é menos recomendado, toma-se outra essência para as novas características apresentadas. Então a gente já afirma que é menos recomendado tentar corrigir um efeito de um floral com outro. Normalmente, ao tomarmos uma determinada essência floral, o efeito que ele nos causa, o efeito que ele vai estar nos causando, nós devemos, se desagradou, para de tomar, aguarda 2, 3, 10 dias que ele vai passar. Não vai matar, ninguém vai morrer por causa disso, a menos que a pessoa já esteja muito debilitada. Então nós vamos ter também esse cuidado. Se a pessoa está muito debilitada, vamos ter o máximo de expurgar de nós o erro que causa o mal. Vamos dar uma paradinha aqui. É muito bonita essa teoria, né? Até aqui, mostrando que vai elevar nossas vibrações e tirar o mal de nós. Mas nós temos que ter um cuidado. O floral vai mexer no nosso emocional,
aquelas nossas defesas emocionais que nós criamos, elas vão ser mexidas. E aí nós começamos a deparar com outras realidades conosco mesmo, que às vezes a gente não sabe lidar com elas. Elas são capazes, como uma música bonita ou qualquer outra coisa gloriosa que nos leva e inspira, de alçar nossa própria natureza, de aproximarmos da nossa alma e, por esse mesmo ato, de dar-nos paz e aliviar nossos sofrimentos. Então, com isso, nós temos que prestar atenção, porque os florais não estão mexendo no nosso emocional. Nós vamos começar a ter novas inspirações, novos pontos de vista, novas formas de encarar as adversidades. Tudo isso, não podemos esquecer, passa pelo crivo dos nossos traumas, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, e então nós vamos ter aí que deparar com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias inseguranças também. Então, eleva a nossa vibração? Pode ser que sim, mas principalmente faz com que tenhamos condições de reviver nossos traumas e rever pontos de vista. Elas não curam atacando a moléstia, mas inundando-nos o corpo com as formosas vibrações de nossa natureza superior, na presença das quais a moléstia se derrete, qual neve ao calor do sol. Não há cura verdadeira se não houver mudança na aparência, paz de espírito e felicidade interior. Schaeffer Michels, Terapia Floral do Dr. Bach, página 13, tirado do site Florais do Sul. Então nós temos que procurar observar que essas vibrações vão mexer na nossa natureza, vão fazer com que nós tenhamos novas percepções, novos entendimentos, e a partir dali nós vamos ver o mundo de uma forma bem diferente. Então, tomar floral, tomar homeopatia, significa você fazer uma reviravolta interior em prol da sua própria melhoria, do seu próprio crescimento espiritual, do seu próprio aperfeiçoamento. Com isso, você vai estar em melhor condição de enfrentar as adversidades, melhor condição de enfrentar a si mesmo, lutando pelo seu aperfeiçoamento, pela sua melhoria e pelo seu crescimento. Todos nós somos artífices da nossa imortalidade. Seguiremos por um caminho ou por outro, de acordo com as nossas tendências, com a nossa sintonia espiritual e com a nossa vigilância e o hábito de oração. Se não soubermos vigiar e orar, acabamos seguindo por caminhos diferentes. Quando vocês devem ter ouvido outras pessoas falarem sobre floral, sobre homeopatia, de uma forma diferente da minha, porque eu falo muito em Deus, falo muito em orar, em vigiar, em se espiritualizar. É o meu jeito, é aquilo que a gente procurou aprender, aquilo que a gente entende, e graças a Deus tem dado muitos bons resultados. Continuando nossos estudos, essa aqui é uma definição da Organização Mundial de Saúde, World Health Organization. Atualmente, esta modalidade de tratamento encontra-se difundida em todo o mundo e recebe o aval da Organização Mundial de Saúde, que assim se pronuncia. Cada remédio trata uma determinada pessoa em uma condição particular. O uso de todos esses remédios florais está amplamente distribuído pelo mundo em pequena escala. Eles são excelentes para o autocuidado, sendo totalmente sem efeitos colaterais e não oferece perigo caso um remédio errado seja prescrito. WHAW Forbes Selected Individual Therapies em Benjamin et al. Traditional Medicine and Healthcare Conference. Meu inglês não é bom, World Health Organization. Meu inglês não é bom, tentei ler ali da melhor forma possível. Então, isso aqui também foi tirado do Florais de Minas, a gente copiou essa parte que a Organização Mundial de Saúde se refere aos florais como um princípio de tratamento da nossa alma para que nos fortaleçamos, para que a gente tenha melhor condição e principalmente para a gente se autoconhecer. Cuidado para indicarmos o remédio mais acertado. Portanto, adquirirmos o conhecimento das essências florais é de grande utilidade no mundo atual, quando muitas das vezes somos vítimas do estresse,
do desgaste psíquico e de outros desequilíbrios. Isto nos leva a necessitar destes recursos simples, naturais e úteis para mantermos nossa inteligência emocional em momentos decisivos. Então, sempre é importante entendermos a necessidade do floral, entendermos como vamos usar, de que forma vamos usar, para podermos estar bem estabilizado, bem sintonizado com o bem melhorando aquelas nossas disposições explosivas ou simplesmente fazer-se de vítima, de não tomar a atitude correta na hora certa. É pensando em sua qualidade de vida que te convidamos a compartilhar conosco as suas dificuldades e facilidades adquirindo o conhecimento dos florais de Minas. É o floral que a gente tem o curso, é o floral que a gente dá um curso que a gente coloca de conhecimento do florais de Minas, e depois a pessoa já tendo esse conhecimento básico, ele faz o aprofundamento, que ele lá com a Dinamara, que ele vai aprender muito mais. Então, e é sempre bom quando a gente vai para fazer um curso com ela, que a gente já vai com a base, porque ela tem todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem a passar, e nós temos o nosso conhecimento, nós temos nossas experiências, mas elas são limitadas em relação a quem é a dona do floral. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que são chamados, e Ele sempre estará lá para amar e guiar você a grandes coisas. Autor desconhecido, fica aí a sugestão para você aprender a trabalhar com os florais de Minas, aprender a trabalhar com homeopatia. Pode visitar o nosso blog, homeopatiazoom.blogspot.com.br, e ali você vai ter as informações de quanto temos o curso e sobre o curso. Os florais de Minas proporcionam um tratamento energético natural que atua nas causas do adoecimento. Nesse trabalho buscamos entender as origens emocionais do adoecimento e como podemos tratá-los. Lógico que a gente tem uma visão filosófica desses adoecimentos do ponto de vista espiritualista e visando compreender que esses adoecimentos eles fazem parte do nosso processo de vida. E também, conforme a gente já disse, a comunicação do Dr. Moore é uma das teorias dos fluidos latentes que vem trazer para nós meios de nos ajudar a evoluir mais rápido. O conhecimento mais espiritualização é igual à saúde. A misericórdia divina nos leva à esperança, então que a saúde e bem-estar em todas as dimensões do ser. Essa em todas as dimensões do ser é a definição de um amigo espiritual, passando através de uma amiga médium que ela preferiu que não colocasse o nome dela e do espírito ali. Aí fica, mas a frase poderia ser usada, fica aqui esse entendimento que para termos saúde temos que ter um bem-estar em todas as dimensões do nosso ser.